Please turn with me to Romans. Abram chapter comigo 7. em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 21. E este será então o nosso texto, a porção final do versículo 21, onde se diz: o mal está comigo. E o nosso título da noite é: o mal está presente. Quem foi que disse isso? Quem falou essas palavras? Foi um dos maiores missionários que já houve. Ele teve uma carreira evangelística de 35 anos e ele viajou milhares de milhas no Oriente Médio, nas regiões do Mediterrâneo, e talvez não um viajante tão grandioso como os modernos missionários, como David Livingstone, por exemplo, que é dito que ele viajava por tantas áreas da África, ou João Wesley, aquele famoso evangelista que viajou mais de 200 mil milhas. Mas este homem que fala aqui no nosso texto, ele evangelizou um número grande de cidades, plantou muitas igrejas e ele encorajava outros, ensinava outros a fazer a mesma coisa. Ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas que se tornaram parte das nossas escrituras da Bíblia. Ele escreveu incomparáveis, maravilhosas doutrinas. A coisa mais famosa, 1 aos Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno. Ele passou 5 anos na prisão por sua fé, por ter firmeza nas suas crenças. Ele foi chicoteado, levou chibatadas 5 vezes, 3 vezes ele apanhou de varas com uma espécie de cacetete, e ele também sobreviveu um apedrejamento tradicional que os judeus faziam, porque eles achavam que ele estava ensinando heresias. E uma vez ele sofreu um naufrágio no Mediterrâneo e passou 1 dia e meio no mar só flutuando ali. E no final das contas ele foi martirizado, ele foi executado por sua fé e suas obras. Ele de fato foi um homem impressionante, grandioso. E é claro, esse foi o 14º homem a ser designado um apóstolo, um mensageiro especial, pregador do Senhor Jesus Cristo. Ele foi Paulo, também antes conhecido como Saulo, Saulo de Tarso, a região que está na região do sul e central da Turquia. O apóstolo Paulo. Por que ele falou esta frase, então? Eu leio, então, de novo o versículo inteiro, versículo 21. Acho, então, esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. A que ele está se referindo? A que ele está se referindo? Então, nós podemos ver alguns versículos que levam, então, a esse nosso texto, mas ele aqui está escrevendo a crentes. Ele está escrevendo isso a crentes, professos, cristãos. Mas nós estamos aqui pensando nisso hoje com uma aplicação mais geral. E eu começarei com o versículo 14, que diz assim: porque sabemos bem que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele aqui fala da lei do Antigo Testamento, a lei moral. Não está falando aqui da lei cerimonial. Essas estão junto com a lei moral escrita também nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Versículo 15. Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu odeio ou aborreço, isso faço. E aqui ele aspira a fazer
boas coisas, ele aspira então a ser melhor em si mesmo também, e há coisas que ele odeia em si mesmo, e ele ainda estava fazendo essas coisas que ele odiava. E a palavra grega aqui é fazer de maneira ativa, executar de maneira ativa as coisas que eu odeio. Vou ao versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então aqui ele não está reclamando da lei, dizendo, essa lei de Deus é rígida demais, é muito rigorosa. Não, ele ama a lei moral, os padrões santos de Deus. Ele aprova, então, essas coisas que Deus diz. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E aqui o apóstolo Paulo fala da natureza pecaminosa que está em todo ser humano. E essa natureza humana, então, o estava detendo. As falhas, os defeitos dele vinham da natureza caída. Versículo 19. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aqui ele está reexpressando algo que ele disse no versículo 15. E mostra que ele está escrevendo essas coisas e que não só são alguns exercícios, então, tranquilos da teologia. Não, ele de fato estava angustiado e lutando em luta interior, e ele constantemente via-se fracassando em alcançar aquilo que ele desejava fazer. E agora o versículo 21, que é o nosso texto, acho então esta lei em mim. Essa lei aqui, um princípio, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E este mal, esta quebra das leis de Deus, que elas estão constantemente comigo, o apóstolo diz. Ele aqui está falando então de si mesmo. Ele diz, o mal está presente comigo. E poderíamos imaginar uma pessoa colocando isso no seu status das suas mídias sociais, dizendo, o mal está comigo. E então as pessoas diriam, você está bem? Você está deprimido? O que está acontecendo? E a expressão grega para estar presente é algo que está lá, de fato, está ali na minha frente. E ele fortemente percebe isso, que o mal está presente com ele. Por que o apóstolo escreve isso? Nós sabemos que em outro lugar da Escritura ele era um homem exemplar, um apóstolo exemplar. E ele também é mesmo colocado como um padrão para que os crentes sigam. A maneira, os princípios pelos quais ele viveu a sua vida foram tão excelentes. Ainda assim, ele então clama. E ele diz, o mal está presente comigo. Então, e nós podemos nos perguntar, mas o que exatamente, o que precisamente é que o apóstolo estava querendo dizer? A que ele estava se referindo? E eu sei que todos nós temos amigos, talvez que sejam músicos ou pessoas do esporte bem habilidosas nessas coisas. E esses amigos, eles então tocam sua música ou então eles jogam o seu esporte. E essas pessoas reclamam e dizem, puxa, eu cometo tantos erros no esporte ou na música, e nós olhamos e achamos que ele é fantástico. E eles dizem, não, foi terrível. Eu falei aqui, eu falei ali,
E essas pessoas, elas têm um autoexame bem rígido de si mesmas. Elas não se julgam, não julgam os outros pelos mesmos rigores que eles usam para si mesmos. O padrão para eles próprios é um padrão, então, tão alto. E nós não conseguimos entender do que eles estão falando, mas eles conseguem. E aqui o apóstolo Paulo, ele vê aquilo que ele conquistou, a sua conduta, e ele diz: não é bom o suficiente. Isso não é bom o suficiente, é de fato terrível. Isso é muito ruim. Então, ter responsabilidade pessoal pelo pecado e pelas nossas falhas na vida, então, é uma parte essencial de achegarmos-nos à luz de Deus, que significa achegar-se à verdade. Nós precisamos ser capazes de examinar as nossas motivações, as coisas que nos influenciam, as coisas que nos impulsionam. Nós precisamos, ao ver o nosso comportamento, olhar para essas coisas. E o apóstolo Paulo aqui consegue olhar para si mesmo e dizer: há coisas que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo, e há coisas que eu odeio, mas coisas essas que eu estou fazendo. E quando nós lemos os versículos ali próximos, nós podemos nos engajar em algumas suposições razoáveis, especulações, em pensar que tipo de coisa, precisamente. Então, o apóstolo Paulo, em quais coisas ele está pensando, ou a quais coisas ele está se referindo, para que tenhamos uma percepção das coisas que têm estado a perturbar o apóstolo. E eu tenho alguns exemplos aqui. Eu começo com ele, eu creio que é justo, é a ingratidão. E o apóstolo, ele era muito grato, muito grato com o fato de o Senhor Deus tê-lo redimido e resgatado da morte espiritual. E o Senhor Jesus Cristo até mesmo o havia escolhido para ser um apóstolo, esse mensageiro especial, esse pregador. Mas, de vez em quando, então, havia esse pequeno vislumbre ou esse pequeno episódio de ingratidão no seu coração. E você e eu, nós diríamos ao apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, não seja rígido demais, você está viajando por todos os lugares, você é um missionário aqui e ali, você passa por tantas perseguições, é uma vida tão difícil a vida que você vive. Essa ingratidão é algo razoável, é fácil de entender. E o apóstolo Paulo não concordaria com isso de maneira alguma. E ele diria, desesperado: o mal está presente comigo. E esse, então, era o apóstolo cristão. E uma pessoa que não é convertida, se há alguém aqui nessa igreja hoje que não é um crente, não é um cristão, que não experimentou um novo nascimento, alguém pode até dizer assim: Deus não fez nada por mim, Deus fez pouco por mim. Mas, de fato, todos nós, todo ser humano, tem tanto que agradecer ao Senhor Deus, especialmente aqueles de nós que estamos aqui no Ocidente. Nós temos tantos privilégios, nós não temos guerra ou bombas explodindo aqui do lado da nossa casa, nós temos liberdade, nós podemos, por assim dizer, escolher o que fazer, não há polícia chegando às nossas casas ou agentes do governo nos seguindo. Nós todos, tenho certeza, temos casas razoavelmente confortáveis. Sempre elas, é claro, podem ser melhores, estamos sempre procurando as promoções de imóveis e outras coisas, mas nós todos estamos vivendo razoavelmente bem, comemos aquilo que queremos, temos tantas coisas pelas quais agradecer ao Senhor. Nós temos o dom da vida. O dom da vida. O dom da vida que vem de Deus é de fato um antegozo, é uma espécie de depósito, uma antecipação da eternidade. Este mundo,
como eu sei que todos sabemos, é um mundo amaldiçoado. Há tantas coisas tristes e más. É claro que há muitas coisas maravilhosas e coisas grandiosas também. Mas o real propósito, o real objetivo desta vida é de fato assegurar então uma bênção eterna, bênçãos eternas na vida eterna, no mundo eterno por vir. E isso é um privilégio grandioso, é uma honra grandiosa. Até mesmo a pessoa mais pisoteada neste mundo, a pessoa com a pior das vidas já vivida, tal pessoa é capaz de assegurar para si mesmo e para os seus amados as mais sublimes honras no mundo vindouro. Essas pessoas têm a possibilidade de estar, por assim dizer, ao lado do trono de Deus. Todas as suas bênçãos, sua bondade fluindo. Então, até mesmo a pessoa com a pior das vidas tem uma oportunidade. Tem muitas coisas pelas quais agradecer a Deus. Todos nós temos então uma grande dívida, uma dívida de gratidão para com o Senhor Deus pelo dom da vida. E alguém pode até me dizer assim: eu dou graças, mas não ao seu Deus, eu dou graças a outro Deus. E isso é como ir a uma entrevista de emprego e você fracassa na entrevista e o entrevistador ou o gerente vai até o chefe, o diretor, e ele intercede por você, e ao invés de agradecer a pessoa que está intercedendo por você, você vai e agradece a secretária ou o porteiro. E a pessoa diz assim: eu agradeço a Mãe Natureza, eu agradeço o Espírito Universal neste mundo. Ingratidão a Deus, pegar as coisas boas que Deus dá e não retornar, não retribuir a benignidade que nós devemos a Ele. Então, outra vez, talvez uma pessoa aqui que tenha ou esteja passando por uma vida muito difícil, nós diríamos, nós entendemos a sua ingratidão. Mas o apóstolo Paulo, ele tem empatia, mas ele diz: isso é errado. Isso é uma falha moral. Isso é danoso, é pecaminoso. O mal está presente. Um outro exemplo, uma outra especulação na qual podemos pensar que o apóstolo Paulo pode estar mencionando nessa passagem. Ao lermos a passagem, nós vemos muito acerca do pecado, então, sendo algo indomável. Pensemos, então, na questão do domínio próprio, ou na falta de domínio próprio, tendo, então, um espírito incontrolável, indomável. E o apóstolo Paulo não faria isso ele próprio. Ele era tão cheio de autossacrifício, ele era tão cheio de amor, dedicado à honra de Cristo, mas por causa então de seu autoexame tão meticuloso, ele perceberia aqueles momentos. E ele talvez estivesse lá na prisão e havia ali talvez vermes e sujeira nos seus pés, mas ele teria esses meros momentos de perda de domínio próprio, pensando talvez: ninguém se importa, eu não posso crer que o Senhor Deus permitiu que isso tenha acontecido comigo, especialmente depois de tudo que eu fiz por ele. Isso seria algo muito bem breve, bem rápido, e ele rapidamente então pegaria esses pensamentos e os afastaria de sua mente, e ele retornaria a sua confiança no Senhor. Mas este pequeno explodir de autorretidão e autopiedade, de acusar a Deus, ele perceberia isso e ele notaria isso. E uma das acusações que fazemos contra Deus é que ele não tem o nosso melhor interesse em sua mente. Nós podemos ver que nessa criação nós vemos a sua onisciência, nós vemos a sua onipotência,
Nós vemos a sua grande bondade e o seu poder, e ainda assim nós não confiamos nele e nos recusamos a dar as nossas vidas a ele. Não é como o apóstolo Paulo, que teve apenas esse pequeno momento de vacilo. Muitas pessoas diriam, por exemplo, eu não vou me tornar um cristão, um crente agora, depois. Eu vou pensar acerca dessas coisas mais tarde na minha vida. Será que Deus é chato? Será que a vida espiritual não tem valor infinito? Será que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz é algo de pouco valor? Eu vou preocupar com essas coisas depois, não agora. Será que a Bíblia não coloca grande urgência nessas coisas? Eu preciso primeiro ter uma promoção no meu trabalho, a pessoa diz. Isso é mais importante. Quão insultante é isso? Nós estávamos falando acerca da perda de autocontrole. E é este autocontrole de acusar o Senhor Deus, que Ele não tem os nossos melhores interesses em sua mente, quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Outro exemplo que poderíamos mencionar também é aquele pequeno, porém horrível monstro chamado orgulho. Ele estraga os nossos bons esforços, e a palavra para mal usada nesta passagem aqui não é a mesma palavra que é usada quando está falando sobre o diabo e como ele é mau, ou uma pessoa que ataca mulheres e crianças ser uma pessoa má. Não, ele fala mais acerca de fazer coisas erradas. Fala mais acerca de quebrar as leis, ser algo danoso, algo que é danoso, que não é favorável. Então, é disso que essa expressão aqui fala, a palavra mal. Mas o orgulho é um mal diabólico. Todos nós, toda vez que virmos essas coisas em nós mesmos, nós precisamos então lamentar e clamar a Deus e dizer, Senhor, eu tenho esse monstro dentro de mim, o orgulho. E há também ira, vingança dentro de nós. Então, nós não podemos imaginar o apóstolo Paulo fazendo isso, mas talvez num pequeno momento ali na prisão, vem o carcereiro e dá uma cacetada na cabeça do apóstolo Paulo, e depois de novo, e ele pensa assim, puxa, eu odeio essa... Ele se sente irado e de repente ele pensa assim, espera, por mais que eu me sinta irado, eu odeio essa ira dentro de mim. E por último, então, pensamos aqui na falta de lutar. O viver espiritual é uma luta. É uma luta que todos os seres humanos são ordenados a lutar, a se comprometer com isso. Você tem uma alma imortal e você precisa então batalhar. Você não pode dizer, eu vou pensar nas coisas espirituais mais tarde na minha vida, eu vou preocupar com isso no futuro, depois de alguns anos que eu terminar isso ou aquilo. Não, o viver espiritual é uma luta que temos que ter agora, hoje, com cada pessoa. Tenho aqui uma ilustração estranha. O que você diria a um pai e a casa desse pai é invadida? E quem entrou na casa dele não foram os criminosos, mas a gangue de adolescentes da rua, e elas entram na sua casa. E esse pai corre para se esconder na cozinha. E aqueles garotos, então, começam a agredir a sua mulher e crianças e a insultá-los e agredi-los. E você diria ao homem, eles são apenas adolescentes, por que você não vai e resgata a sua família? E esse homem está lá temeroso. E eles dizem,
pegue alguma coisa, vá e resgate então a sua família. E ele diz, não, eu não vou lutar. Mas é a sua família. E ele diz, eu não vou lutar. Mas então, de repente, ele se recompõe e ele vai. E ele, então, ele resgata a sua família. E aqueles garotos correm e vão embora. Mas então, aqueles garotos começam a destruir a mobília e outras coisas. E outra vez, essa é a casa da família. Aquela mesa havia sido herdada do bisavô. Aquele tapete também veio da avó. E eram coisas de família. E essa pessoa correu, saiu correndo, se escondeu. E você deveria, nós achamos que a pessoa deveria dizer, essa é a casa da minha família. Eu preciso lutar por minha casa. E a razão pela qual eu digo isso é que quando o apóstolo Paulo diz, há coisas que eu deveria fazer, mas eu não faço, isso é um erro, uma falha moral. É algo espiritualmente destrutivo, mesmo que ingratidão, falta de domínio próprio, sentimentos de vingança e orgulho. Mas, porventura, podemos nós, de fato, viver assim? Será que podemos fazer isso? Como poderíamos viver diariamente dessa maneira? E ele diz, miserável homem que sou, versículo 24, quem me livrará do corpo desta morte? E o constante autoexame, a constante negatividade, será que podemos viver, então, todos os dias dessa maneira? E nós não temos tempo para considerar isso em detalhe, mas os versículos 24 até os primeiros versículos do próximo capítulo falam dos benefícios e das bênçãos de olhar para a vida dessa maneira, tendo olhos verdadeiramente espirituais. É um grande escape ter então esses olhos espirituais, poder então fugir deste mal. Esses males estão estão em todos os lugares. Mas os olhos espirituais veem que há um Salvador que pode nos perdoar, ele tem poder para nos ajudar a vencer esses males também. É tão grande bênção poder então caminhar com o Deus Todo-Poderoso todos os dias, caminhar com Deus nessa vida e depois também na eternidade por vir. Um grande privilégio então poder escapar do juízo, da condenação no dia do juízo final, tendo o Senhor Jesus Cristo como um Salvador, como um Redentor, como um irmão. Oh, que misericórdia imensurável! Você recebe um novo nascimento, uma nova natureza, o Espírito Santo no seu interior. Essas são algumas das maravilhosas bênçãos que são concedidas àqueles que, então, terão e usarão olhos espirituais para se considerarem. E como podemos obter olhos espirituais? Onde obtemos esses olhos espirituais? Em primeiro lugar, eles vêm por meio da oração. É preciso pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele te conceda esses olhos. E eles também vêm através de tomar os padrões de Deus de maneira bem séria na sua vida. Esses padrões, tomando-os na sua vida de maneira bem séria. Apenas então, olhando para si, por assim dizer, baseado nestes padrões santos, é que você então verá que esses chamados pecadinhos, na verdade, são males. Então você verá que você precisa correr para Cristo, fugir para Cristo, para ter misericórdia e salvação. Eu nunca me esquecerei de um dia em que estávamos fazendo evangelismo nos pontos de ônibus. Antes do culto noturno,
nós saímos para fazer evangelismo nos pontos de ônibus, fora aqui da igreja. Estávamos um irmão e eu, e nós conhecemos um homem muçulmano, e nós tivemos aquele debate normal que há entre muçulmanos e cristãos, falando da trindade, do pecado. Nós falamos muitas coisas e nós passamos tanto tempo com ele que nós provavelmente começamos a falar com eles por volta de 6h10, e nós tínhamos pouco tempo para falar e para voltar para o culto noturno. E foi uma conversa tão boa. E nós falamos com ele por mais de 1 hora. Nós nos atrasamos para o culto, sim, mas nós falamos com ele por tanto tempo. E depois dessa longa conversa, nós falamos de pecado, voltamos ao pecado, dizendo quão terrível é o pecado, como nós somos miseráveis tendo pecado. E depois dessa grande conversa longa, parece que ele estava começando a entender o quanto o pecado é terrível. Ele estava ouvindo e ouvindo. Então ele disse: sim, esse pecado do qual você fala, eu já vi ele. Eu vejo isso nos meus vizinhos. Hoje em dia nós rimos acerca disso, mas nós ficamos todos chocados, ficamos horrorizados. E nós dissemos a ele claramente, falamos para ele: olha, você não tem noção de coisas espirituais, você não sabe nada sobre coisas espirituais. Ele tinha pouca noção dos padrões de Deus, mas ele nem mesmo conseguia ver e aplicar isso a ele próprio. Todos nós precisamos de olhos espirituais. Permitam-me falar a vocês do Salvador. Havia um jovem, ele se parecia comigo, e ele nasceu com todas as vantagens da religião na família. Havia ali devocionais na sua casa, ele foi treinado a ler a Bíblia e orar, todas as vantagens possíveis da religião na família. Mas ao crescer, ele então se voltou aos pecados de Gálatas, capítulo 5, coisas terríveis. Depois de muitos anos, no seu 3º ano de faculdade, o Senhor Deus foi bem gracioso e ele passou a ter convicção de pecado certo dia. E ele então percebeu que ele havia feito aqueles pecados terríveis, grosseiros, mas ele começou a ver os pecados do coração, aqueles pecados interiores que nós mencionamos nessa noite, e ele tentou. Aquele jovem tentou agradar a Deus. Ele tentou se livrar do seu pecado e ser santo o suficiente para Deus. Mas a montanha de pecado só cresceu e ficou maior e maior. E aquele homem, ele deveria ter conhecido mais. Mas ele não conseguia entender que era pela graça gratuita, por meio da fé, que o perdão e a salvação são garantidos. Ele ouviu mensagens, ele conheceu tantas pessoas que podiam ajudá-lo espiritualmente, mas ele não conseguia entender que é pela graça, por meio da fé. Deus perdoará e lavará todos os seus pecados por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E Ele o fará gratuitamente. Ele o fará simplesmente por meio da fé. Você precisa de olhos espirituais para ver que há um mundo ímpio no qual vivemos. Mas você então, ao ver isso, corre para Cristo, para aquele, o maravilhoso e glorioso Salvador. E Ele lava todos os pecados. Impressionante, de maneira gratuita, concedendo a você bênçãos eternas.
E eu leio só outra vez esses versículos para encerrar. Versículo 15. Porque o que faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que o Senhor abençoe a nós essas reflexões e encerraremos com o nosso hino final, hino 355.